Hello, oitavo ano. Good morning, students. How are you today? Are you fine or well? Quero desejar e dar os parabéns a vocês, porque vocês são extremamente compromissados, viu? Uma das turmas que não tenho encontrado dificuldade com a execução das tarefas. A aderência da tarefa tem sido boa, graças a Deus. Então, ó, continue assim. A gente está vivendo um cenário diferente, eu sei, eu entendo, não é fácil. Se já era difícil fazer aula de inglês na sala de aula com livro, caderno, dicionário, podendo apagar, podendo pedir ajuda para os colegas. Imagine agora que a gente tem que fazer nesse formato diferente, posta atividade, vai atividade, volta atividade, atividade não vai. Então, eu compreendo o grau de dificuldade de vocês, mas a aderência de vocês tem sido boa, graças a Deus, continuem assim. Então, mais uma sexta-feira, vamos pedir que o Senhor nos abençoe, que a gente tenha um ótimo início de aula, que a gente possa terminar a nossa sexta felizes a cantar, tendo o mínimo possível de aderência do conteúdo de hoje, combinado? Hoje nós vamos falar do use to. O que é isso, use to? É um verbo na língua inglesa que ele tem um significado particular. Então, percebem que eu coloquei aqui, ó, dá uma olhadinha na apresentação. Eu coloquei use it junto com o to. Por quê? Porque no uso ele vai junto com o to. Então, tá dizendo, ó, in English, we use, apareceu ele sozinho. We use. Por quê? Porque ele é o verbo usar. Então, ó, em inglês nós usamos, ok? We use the verb use to talk about something that happened regularly in the past, but that no longer happens. Então, perceberam que aparece o use primeiro e depois, na sequência, aparece o use to. Então, tá dizendo assim, ó, em inglês nós usamos o verbo use to para conversar sobre coisas que aconteciam regularmente no passado, mas que há tempos não acontece. Então, a gente tem um exemplo aí, I use it to see her in Sunday school every week. Então, o que significa use sozinho? Usar. Isso eu já vi, já aprendi. Agora, meninos, o use to tá no passado. Perceberam que ele tem um ED? Tem o D aí no final. O que esse D significa? Significa uma conjugação no passado. Então, use to significa costumava. Por isso que fala, ó, alguma coisa que acontecia regularmente no passado, mas que há tempos não acontece. Então, por exemplo, eu tô falando de mim agora, professora Rosângela. I used to play volleyball some years ago. Então, eu joguei vôlei muitos anos da minha vida, apesar de não parecer pela estatura, mas eu joguei. E eu era uma excelente jogadora. Próxima aula eu vou mostrar que eu tenho uma bola de vôlei oficial aqui para provar que I used to play volleyball. É verdade. Perdão. A tossida básica de todas as aulas. Então, I used to play volleyball. Isso acontecia regularmente, toda segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, com bastante frequência. Eu costumava jogar, mas não acontece mais. Então, eu tenho aí esse use it para dizer algo que eu costumava fazer.
Então, esse é o sentido dele, certo? Used to works as a verb in the past. Então, dá uma olhada aqui, ó. O use trabalha como um verbo no passado. In negative sense, use the auxiliary didn't. Então, na forma negativa, se ele é um verbo no passado, tá dizendo aí, ele na negativa vai usar o didn't. Então, eu tenho aí o uso do didn't seguido do used to, que é um verbo é um verbo na forma infinitiva. Logo, eu vou ter essa estrutura aqui, dá uma olhada lá em cima. Positivo. Como sempre, eu tenho aí um sujeito. Esse sujeito pode ser os pronomes. I used to sit there and stare at her. Então, primeiro o sujeito, depois o used junto com o to e depois o complemento. Então, I used to sit there and stare at her. Eu costumava sentar lá e stare. Stare significa fixar os olhos e olhá-la fixamente. Provavelmente era alguém apaixonado, né? Se fosse mudar a pessoa, muda alguma coisa? Não, continua sendo used to. Aí tem lá. You used to sit there and stare at her. Você costumava sentar lá e fixar os olhos nela. Se mudasse para o pronome he, she ou it, a mesma coisa. Então, vamos falar dos gatinhos, né? Os gatinhos costumam fazer isso. Eles sentam e ficam lá, com os olhos fixados. Se fosse falar do gatinho, a mesma coisa. It used to sit there and stare at her. Então, o gatinho costumava sentar lá e fixar os olhos em quem? Na dona dele, provavelmente, né? Então, olhava fixamente. Mudei para as pessoas do plural. Continua a mesma coisa, dá uma olhada lá. Continua used to. We used to sit there and stare at her. Nós costumávamos sentar lá e fixar os olhos nela, né? Olhá-la fixamente. Então, percebem que no positivo vai ser sempre used to e o complemento da frase. Certo, meninos? Então, eu tenho aí sujeito, used to e o complemento da frase para o positivo. Se eu estiver falando do negativo, não vimos lá na primeira explicação? Sendo um verbo que conjuga-se no simple past, como que fica o negativo? Didn't. Daí, ó, coloquei o didn't em amarelo, dá uma olhada aqui. Coloquei o didn't em amarelo para vocês perceberem que o used to ele volta ao normal. Ele não vai ficar mais com D. A frase vai ser assim, ó. Sujeito, didn't, used to e o resto da frase. Então, dá uma olhada no exemplo, ó. I didn't use to worry about so many problems in the past. Verdade. Quanto mais o tempo vai passando, mais a gente vai worrying about problems. Eu não costumava preocupar com tantos problemas no passado. Então, dá uma olhadinha no exemplo aí, ó. I didn't use. Tira o D do use, tá bom? I didn't use to worry about so many problems in the past. E se eu estivesse falando das pessoas do singular? He, she ou it. A mesma coisa, não muda. A regrinha continua sendo didn't junto com use to. Então, eu tenho o quê? He didn't used to worry about so many problems in the past. Então, ele não costumava preocupar-se com tantos problemas no passado. E se eu estivesse falando do it? Também.
E se eu estivesse falando do it? A mesma coisa, ó. It didn't use to worry about so many problems in the past. É uma gripe, tá, pessoal? Tá bem forte, tá bom? Eu quase espirrei, por isso que eu baixei assim, mas o espirro não saiu, tá bom? Então, obrigada, viu, Cauã, por perguntar como que eu estou. Tô bem, graças a Deus, fui só acometida a uma gripe. Mas aula que segue, certo, meninos? Então, desculpem as caretas, as pausas bruscas. Não tenho como ficar pausando a aula toda vez que eu tiver vontade de espirrar. Eu vou ter que dar continuidade, tá bom? Então, voltando lá ao it. It didn't use to worry about so many problems in the past. Estamos falando do Garfield, que é um gatinho. Ele também não costumava preocupar-se com tantos problemas no passado, né? Continua sendo a mesma regrinha, o didn't use it to. Agora eu tô falando das pessoas do plural. We, you and they. Nós, vocês, eles ou elas. A mesma coisa. We didn't use to worry about so many problems in the past. Nós não costumávamos nós não costumávamos nos preocupar com tantos problemas no passado. Mudei para eles, segue a estrutura, certo? Então, já vi que no positivo é use it to, com D no final. No negativo é didn't use, sem o D. E no interrogativo? Dá uma olhada lá. É o did, tem um sujeito aí, tá? É o did, mas o use to. Só coloquei esse use to aqui para você saber que eu vou ter que usar o did para perguntar. E o use ele volta ao normal. Então eu tenho aí o sujeito, que ele vai aparecer. O sujeito. Did you use to? Você costumava? Não tem de no verbo use, não, tá? Did he use to? Pessoal, além da desculpa da gripe, eu tenho que pedir desculpa pelo barulho, tá? E os vizinhos, todos os vizinhos do mundo resolveram reformar a casa. Isso deve estar acontecendo aí no bairro de vocês também. Tá todo mundo em casa, a pessoa não tem o que fazer, então elas começam a fazer as coisas que tem em casa. Então, elas reformam casa, elas vão limpar o quintal, elas vão... E aí a barulheira é eterna, tá bom? Então, o vizinho, o pedreiro, o serralheiro estão todos reformando suas devidas casas. Daí o barulho, tá? Não tem como evitar isso também. Mas voltemos. Did you use to? Você costumava? Então, você pergunta assim para mim, professora, você costumava jogar vôlei mesmo? Não é verdade isso? Você vai perguntar assim, teacher, did you use to play volleyball? Tem que ter o to? Tem. Então, esse precisa acompanhar o to, tá bom? E se eu estivesse falando de vocês? Did you use to play volleyball? Vocês costumavam jogar voleibol? Did you use to play volleyball at school? Vocês costumavam jogar voleibol na escola? Se eu estivesse falando deles ou delas, então não importa quem seja o sujeito, vai ser o did, mas o verbo use, sem o D no final, porque o did já é passado, e o use to. Certo, meninos? Então, aqui vocês viram a forma no positivo, no negativo e no interrogativo. Agora, eu vou pedir para vocês anotarem aí uma frase olhando para essa imagem, no positivo. Então, anota aí. Pensa direitinho. I use it to. Com base nesses olhos aí.
Anota no seu caderno. Coloca número 1, number 1, I use it to. E aí, depois que você colocar a frase no number 1, você vai para a segunda. I didn't use to, com base na minha imagem, tá? Eu fiz o quê? Eu aproveitei a imagem das aulas da semana passada, que apareceram algumas frases lá, e essas imagens vão dar criatividade para vocês. Então, I didn't use to. Coloque o segundo exemplo no seu caderno, para te ajudar a guardar o significado do use. Essa é legal, dá para fazer umas frases bem interessantes. Did you use to? Dá uma olhada aí na imagem. Aqui, perdão. Dá uma olhadinha aqui na imagem. Did you use to? Anotou? Então, eu pedi para vocês anotarem as 3. I use to, completar a frase. Olhando para minha imagem, aqui, ó. I didn't use to, completa a frase olhando para cá. Terceiro. Did you use to? Aí é uma pergunta. Você está fazendo, pode ser para mim. Com base na imagem, ó. Did you use to? Completa a frase. Então, são 3 frases que vocês vão anotar aí com base na figura. Então, essas 3 frases que vocês anotaram é para vocês tirarem a foto e postar lá na plataforma para mim. Meninos, tudo que eu peço para vocês fazerem, eu preciso que vocês tirem a foto e mandem, porque são as avaliações que eu passo para vocês. Percebem lá que tudo vale nota, vale pontinho? Então, coloca lá que eu preciso depois fazer a somatória, tá bom? Então, vida que segue. Para resumir, no positivo a gente tem used to, no passado. I used to see her in Sunday school every week. Eu costumava vê-la, né? A gente fala ver ela. Eu costumava vê-la na escola domingo, todas as manhãs. Na escola de domingo, todas as manhãs. Aí o de baixo, dá uma olhada. I used to just sit there and stare at her. Eu costumava só sentar e olhá-la fixamente, né? Fixar os olhos nela. Então, eu costumava sentar e fixar os olhos nela. Isso no positivo, só para revisar, tá? Positivo, negativo. Perdão. We didn't use to worry about so many problems in the past. Então, no negativo tem o didn't, we used to. E no interrogativo, dá uma olhadinha no exemplo. What did you use to do? O did e o use lá na frente, tá bom? Então, tem o did, o sujeito e o use. Vou deixá-los com essa atividade, tá bom? Com essa tarefa que eu pedi para vocês fazerem no caderno. E a gente vai se encontrar na nossa próxima aula, tá? Peço desculpas pelo barulho, peço desculpas pela gripe. Essa semana, de fato, foi assim, geral. Eu e minhas 2 filhas fomos contaminados pelo vírus da gripe. É uma gripe comum, tá? Mas que atrapalha um pouquinho. Daí a minha voz não tá muito legal e o raciocínio parece que fica meio bobo. Então, desculpas. Mas a aula tá aí, tá bom? Fiz o que eu pude, me esforcei para não deixá-lo sem a atividade de hoje, tá bom, meninos? Por enquanto é só então. Desculpa o barulho das crianças também, que hoje até isso aconteceu. Jesus, tenha misericórdia da gente, né? Bye, bye.